Eu vou começar aqui pelas medidas do forro. Isso aqui vale, essa medida do forro vale também se você quiser fazer a bolsa inteira numa estampa só. Então, o que eu tenho aqui no forro? É um tecido bem comprido, 40 centímetros de largura por 87 de comprimento, tá? Essa vai ser a medida do forro. Agora, eu vou usar dois tecidos diferentes na parte de fora da minha bolsa. Então, eu vou passar para você as medidas conforme essa posição, esse posicionamento que eu fiz usando dois tecidos. Lembrando que eu sempre costuro com margem de costura de meio centímetro. Então, essas medidas que eu tô passando, eu tô considerando que você vai costurar com essa margem de costura de meio centímetro. Vamos começar por essa medida de baixo aqui. Eu tô usando um jeans. E esse jeans é o que vai ficar na parte de baixo da bolsa. Então, ele tem 40 centímetros de largura. E o comprimento dele, ele é maior porque ele vai pegar a parte de baixo da bolsa, ele vai dar a volta pelo fundo da bolsa e vai sair lá por trás, na parte de trás da bolsa. Então, é uma peça só, é um tecido só que dá a volta passando por baixo da bolsa. Então, ele tem 40 de largura por 41 centímetros de altura. Agora, os tecidos da parte de cima. São duas partes, né? Porque uma vai na frente da bolsa e a outra vai atrás. 40 centímetros de largura por 24 centímetros de altura. Então, dois pedaços de 40 por 24. Agora, se você quiser fazer a sua bolsa com três tecidos, igual essa bolsa da foto aí, ó. Nessa foto eu usei três estampas diferentes e eu vou passar para você as medidas que eu utilizei. Para o tecido de cima, do topo da bolsa, você vai cortar duas partes de 40 por 12,5. Duas vezes, porque você vai usar na parte da frente e na parte de trás da bolsa. Então, repete. Para essa faixa do meio, faixa central da bolsa, você vai cortar também duas vezes, 40 de largura por 15,5 de altura. E aí, essa parte de baixo é a parte que a gente corta uma vez só, porque ela dá a volta, passa pela base, né? Pela parte de baixo da bolsa e dá a volta para o outro lado. Então, é uma vez só, de 40 de largura por 35 de altura. Lembrando que essas medidas são para costurar com um pé de máquina de meio centímetro. E nós vamos fazer também um bolso interno na bolsa. São dois bolsos, na verdade, mas nós vamos cortar uma peça só e dividir ao meio. Um bolso simples, tá? Para colocar celular, colocar uma chave, alguma coisa assim. Qual que é a medida? 27 de largura por 30 de altura. Então, nessa medida do 30, eu vou dobrar ao meio, nessa minha altura. Direito com direito, passo no ferro e deixo prontinho para costurar. E para as alças da bolsa, eu tô usando também em jeans, você pode fazer no tricoline. São duas tiras de 8 centímetros de largura por 55 de comprimento. E para colocar no meio dessa tira, eu gosto de deixar as alças bem reforçadas. Então, eu costumo usar o tecido só para forrar a alça de algodão. Mas eu utilizo a alça de algodão de 3 centímetros de largura para colocar aqui dentro do tecido. Se você não tiver a alça, você pode fazer dessa mesma forma, porém eu sugiro que você coloque um pedaço de manta, corta com a largura de 3 centímetros e vai colocar aqui dentro das alças depois que a gente costurar, para deixar uma alça um pouco mais reforçada. Vou pegar então como é que eu faço essa junção. Eu gosto de primeiro unir os tecidos, depois eu coloco na manta usando ferro ou cola temporária. Posiciono aqui o meu tecido de baixo, que é o meu jeans,
Deixa eu ver se esse é o lado de 40. É. Aqui é a minha largura, 40 centímetros. Aqui também tem a minha largura de 40 centímetros. Então, a minha estampa tem que ficar em pé aqui, ó. Porque quando eu tiver com a minha bolsa, ela vai estar assim. A abertura da bolsa vai estar aqui. Então, meu passarinho tá aqui de pezinho pra mim. Então, eu venho pra cá e viro isso aqui direito com direito. Alinho bem. Alfineto aqui. E vou, então, passar a minha costura de um pé de máquina de meio centímetro aqui. Dou retrocesso no início e no final da costura. Vou abrir. E agora o que eu gosto de fazer? Eu vou jogar minha costura, eu vou passar no ferro, vou jogar minha costura para baixo, pro lado do tecido jeans, que é o tecido mais grosso, porque aí eu não vou ficar com uma sombra aparecendo aqui por trás. Se eu colocar a costura para cima, dependendo da cor do meu tecido aqui de cima, vai ficar aparecendo uma sombra aqui. Então, joga para baixo e passa lá no ferro jogando a costura para baixo, pro lado do jeans. Isso eu vou fazer depois. Do outro lado aqui, então eu tenho a minha bolsa assim. Ela vai ficar assim, com duas estampas. Agora eu preciso costurar o outro lado aqui. Este outro lado, se a minha estampa tiver posição, se a sua tiver posição como a minha, então eu tenho que atentar aqui. Aqui é a abertura da minha bolsa, então essa estampa tem que estar colocada assim em pé, posicionada junto ao tecido de baixo, então eu deito para poder costurar deste lado aqui da mesma forma que eu fiz do outro lado, tá? E vou também, depois de costurar, passar a ferro e jogar a costura para o lado do tecido mais escuro, que é o tecido de baixo. Bom, depois que eu costurei aqui as minhas duas partes no meu tecido jeans e já passei, né? Já tá bem passadinha a costura aqui, ó. Joguei a costura pro lado de baixo, passei bem no ferro. Agora eu vou estruturar esse meu tecido e vou fazer um matelassé. Eu gosto de fazer o matelassé porque ele ajuda a dar estrutura para a bolsa mesmo. Eu vou usar a manta R2, gramatura 100, e vou usar também TNT 80 gramas. Então eu vou pegar esse tecido, vou abrir sobre a minha manta, vou colocar sobre a manta e vou cortar a manta com uma sobra em toda a volta. Então a manta eu corto um pouco maior que o meu tecido. Posiciono tudo isso aqui em cima da manta e corto a manta com sobra. Colo com ferro, a manta R2 ela tem cola, então eu passo a ferro para fixar o meu tecido na manta e depois eu coloco o TNT 80, corto, pode ser o tamanho da manta, posiciono em cima, corto no tamanho e eu gosto de fixar o TNT com cola spray temporária. Fica mais fácil de manusear porque é uma peça grande, né? Se você não tiver, sugiro que você prenda com alguns alfinetes para facilitar. E aí vamos fazer os traçados com a régua. Eu faço de 5 em 5 centímetros o meu matelassé na diagonal, tá? Eu uso um ângulo de 45 graus. Então eu risco tudo, eu gosto de riscar e faço o matelassé. Olha, eu já tô com o meu matelassé pronto. Eu fiz com uma linha num tomzinho de verde, meio azulado, que é o tom do meu forro. E depois que eu fiz o matelassé, antes de refilar, de cortar o excesso de manta, eu preciso passar uma costurinha de segurança em toda a volta. Pode ser zigue-zague. Eu passei a costura reta mesmo, bem na beiradinha. Por quê? Porque se eu cortar, refilar antes de passar a costura de segurança, o meu matelassé vai começar a desmanchar. Todas as costuras do matelassé vão começar a soltar. Então é importante essa costura de segurança antes de refilar
as sobras de manta. Essa parte da frente da bolsa, por enquanto, eu vou reservar. Eu vou fazer agora as minhas alças. Essa daqui já tá pronta. Então, como eu falei de início, eu tenho uma tira de 8 centímetros por 55 de comprimento. Dobro ela ao meio, direito com direito. E vou passar uma costurinha com o pé de máquina, fechando aqui todo o comprimento. Meu pé de máquina é de meio centímetro. Então, para usar a alça de algodão de 3 centímetros de largura, você precisa, para dar certo a medida, você precisa costurar com o pé de máquina de meio centímetro. Senão, você vai ter que aumentar essa largura para não ficar tão apertado na hora de passar a alça de algodão aqui no meio. Vou passar essa costura aqui, então. E eu também tenho aqui o meu roletê, tá? Na verdade, é como se fosse um viés. Eu tenho 4 centímetros de largura por 23 de comprimento. Eu dobro ao meio, passo no ferro e depois encontro as minhas pontas no meio e dobro de novo. Passo o ferro. Importante que fique bem vincado no ferro. Isso aqui é aquela alcinha que vai prender, fechar a bolsa no botão. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, só na borda, para fechar. Tá passada a costurinha aqui já. Aqui eu tenho o botão forrado de 3,2, tá? 3 centímetros, 3,2 centímetros, 32 milímetros. Se você não quiser usar o botão forrado, você pode usar um botão comum. Mas é legal que ele tenha um tamanho assim de 3 centímetros ou um pouquinho maior para que fique proporcional ao tamanho da bolsa. E se você quiser aprender a forrar o botão, tá? Botão bombê, usando o balancinho, vem participar do grupo no Facebook, Vita Colorida Costura Criativa, que tem um vídeo lá só explicando como é que faz a forração do botão. Vou fechar aqui essa parte então. Se você não tiver muita experiência, você pode alfinetar, tá? Ao longo de toda a alça para fazer o fechamento. Agora eu preciso desvirar. Existem aí algumas ferramentinhas para desvirar a alça. Eu não tenho, eu utilizo um alfinetinho mesmo. Eu espeto ele aqui no meio da costura. Insiro ele lá dentro da alça e vou virando. Até chegar com o meu alfinete lá na ponta. Agora que eu desvirei, ó, tá tudo amassado e a costura tá tudo mal ajeitada. Então, eu preciso ir lá no ferro. Eu vou acertar minha costurinha. Acertar ela aqui no canto, do ladinho, a costura vai ficar no ladinho. Se você quiser, você pode centralizar isso aqui, deixar a costura para a parte de trás da alça. Eu tô fazendo aqui, deixando a costura na lateral. Então, é um trabalhinho de paciência no ferro, para que fique tudo bem assentado e a costura bem aberta aqui. Com a alça passadinha, agora eu preciso colocar aqui dentro a alça de algodão. Eu vou deixar aí um centímetro, mais ou menos, de sobra em cada ponta. Como eu tô com o rolo aqui, eu já vou inserir, depois eu corto. Eu prendo de novo com o alfinete de segurança, espeto aqui na minha alça e vou inserindo com ele. Se você tiver sua ferramenta apropriada, use ela. Agora, deixando um pouco de sobra desse lado, eu posso cortar aqui. É importante que o meu tecido fique bem esticado, para não ficar remontado com a alça lá dentro.
Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar novamente, eu vou lá no ferro e vou passar para que meu tecido fique bem esticado. Agora que tá passado, além de deixar o tecido mais esticado aqui, por fora da alça, isso ajuda também na hora de passar o pesponto de acabamento aqui nas duas bordas. Evita que o tecido fique enrugando. Então agora eu vou passar a costurinha nas duas bordas, para ficar igual essa alça aqui. Pronto, as duas alças estão prontinhas. Agora eu vou pegar o meu bolso que já está dobrado aqui na medida, na medida de 30, a gente dobra ao meio, ele fica com 15. Eu vou fechar a lateral, vou virar, deixar uma abertura aqui no meio e vou fechar a outra lateral. Essa aberturinha é pra gente desvirar. Com retrocesso no início e no final e a margem de costura de um pé de máquina. Esses dois cantinhos aqui, ó, eu vou cortar, fazer um chanfro aqui, tirar esses dois biquinhos. Cuidado para não cortar a costura. Eu vou cortar aqui também, nessa parte dobrada, dou um leve chanfro aqui, ó. E vou desvirar. Vou no ferro agora para assentar bem as costuras, vincar bem aqui. E a aberturinha aqui também, para deixar ela alinhada aqui, para depois ser fechada na costura. Passei o bolso, agora eu tenho aqui a abertura aqui embaixo. E nessa parte de cima aqui, ó, eu vou passar um pespontinho de acabamento. Só aqui nessa parte de cima, dou um retrocesso no início e no final. Agora aqui, ó, peguei o forro, qualquer um dos lados, porque é uma peça só, né? Peguei uma parte aqui de cima, dobrei ao meio, dei um piquezinho para encontrar o meio. Agora eu preciso marcar. O meu bolso vai ser posicionado a 9 centímetros da borda. Então, eu pego a minha régua aqui, alinho aqui em cima no 9 centímetros e passo um traço aqui. É só um traço de referência, tá? Precisa ser com uma canetinha que apaga. Aí eu venho aqui, alinho minha régua aqui na borda, posiciono no centro e faço um risquinho aqui, para eu saber onde é que é o centro. Eu já fiz uma marquinha aqui, dobro no meio, a parte de cima do meu bolso. Faço uma marquinha aqui com essa canetinha que apaga. E agora eu sei exatamente onde eu vou posicionar o meu bolso. Meio com meio. Agora é só prender com alfinete. Eu vou costurar agora essa lateral, vou virar aqui, passar pelo fundo e a outra lateral. Retrocesso no início e no final. Agora eu quero fazer dois bolsos aqui. Então, como eu já tenho a minha marcação aqui de centro, eu vou prolongar essa linha para passar uma costura de alto a baixo aqui do meu bolso, para que eu fique com dois bolsos. Dei retrocesso no início e no final. Meu bolso tá costuradinho, agora eu posso fechar as laterais da minha bolsa. Agora que eu vou fechar uma lateral, eu vou fechar inteira, e a outra lateral eu vou fechar deixando um espaço para desvirar, porque é por aqui que eu vou desvirar a bolsa toda.
Então não deixa um espaço muito pequenininho não, senão fica difícil para desvirar. Também não deixa um espaço muito aqui embaixo, porque aqui embaixo a gente vai fazer a caixinha de leite, tá? Então, aqui a gente vai fazer a caixinha de leite de 5 centímetros, então pode deixar aí de uns 10 centímetros para cima, você deixa a sua abertura. Pronto, deixei a abertura aqui e sempre dando retrocesso no início e no final. Então agora eu já tô, com a minha peça assim. Já vou aproveitar e vou fechar aqui, já vou marcar minha caixinha de leite. Então aqui na parte de baixo, na dobra do tecido, eu vou fazer uma marcação. Aqui embaixo é rente com a minha dobra. E aqui na lateral é a partir da costura que eu marco. Então, é 5 centímetros o quadrado que eu vou fazer. Aqui a partir da costura na lateral e no fundo é os 5 centímetros alinhado aqui com o fundo mesmo, com a dobra do tecido. Só marcar aqui com a minha canetinha. Marco desses dois lados, depois eu vou virar e marcar do outro lado também. Agora eu já vou costurar minha caixinha de leite e na parte do tecido externo vai ser a mesma coisa. Então eu coloco a minha mão aqui por dentro e eu vou abrir isso aqui, ó. Fazer essa abertura de caixinha de leite. E eu vou encontrar esse meu cantinho aqui bem direitinho. Tem que ficar no biquinho aqui no canto. E aqui também. Bem esticado. Olha, as linhas se encontram, as linhas da frente com as linhas de trás. E aí fica tudo bem perfeitinho. E aqui no cantinho, nos biquinhos, tem que se encontrar. Posso prender com alfinete, para não sair do lugar. E vou passar a costura bem em cima da linha, com retrocesso no início e no final. Agora que os dois lados estão feitos, eu posso cortar o excesso aqui. Deixando aí pouco menos de 1 centímetro, tá? Agora a gente vai pegar a parte externa, que já tá aqui prontinha, matelaçada. E vamos prender primeiro as alças. Nós vamos medir o meio, nós vamos achar o meio aqui, dobra no meio e faz um piquezinho aqui, eu já fiz, tá? Nos dois lados, pra gente achar o meio. Achamos o meio, eu vou marcar 10 centímetros pra cá, do meio pra cá 10 centímetros, do meio pra cá mais 10 centímetros. Então, aqui meu meio, 10 centímetros pra cada lado. Eu vou fazer uma marca. Essas marcas de 10 centímetros são o meio da minha alça. Então, minha alça tem 3 centímetros. Eu vou jogar 1,5 centímetros pra lá e 1,5 centímetros pra cá, da minha marquinha. Então, eu tenho aqui a posição exata da minha alça. A mesma coisa aqui. 1,5 centímetros pra cada lado. E somados dão 3 centímetros, que é exatamente a largura da minha alça. Aqui eu tenho o meu meio e tenho a marcação das alças. Agora eu tenho minha alça aqui. O lado que tiver mais bonito, com o pesponto mais bonito, é o que você vai usar para que ele fique pra cima, certo? Então, ele vai ficar pra cima assim, o lado que tiver com o pesponto mais bonito. Então, se vai ficar pra cima o lado com o pesponto bonito, eu vou costurar por abaixo, assim, ó. Viro assim.
Cuidado para não torcer a sua alça. Ela tem que vir aqui e o mesmo lado dela tem que posicionar aqui. Então, eu vou posicionar aqui nas marcações que eu fiz. E eu vou alinhar o tecido da minha alça, eu vou alinhar com o tecido da minha bolsa. Esta parte de alça de algodão que tá sobrando, ela vai ficar aí mesmo, sobrando, tá? Posso prender com alfinete. Agora eu vou fazer essas marcações exatamente iguais do outro lado. Pronto, posicionei a alça do outro lado da mesma forma que eu fiz com a primeira alça. Este lado aqui é as costas da minha bolsa. Então, aqui eu também preciso prender o meu rolotê de fechamento do botão. Então, eu vou encontrar da mesma forma que eu faço com a alça, eu faço aqui. Eu dou a volta. Só que a diferença é que eu vou encontrar juntinho aqui. Eu tenho a marcação do meio aqui com o meu pique, então eu venho com as duas pontinhas e encontro aqui. Uma encostadinha com a outra, bem no meio. E agora eu vou prender com o alfinete. Olha aí, bem encostadinho, se encontrando no meio. Então, agora eu vou passar uma costura de segurança prendendo as alças e essa alcinha do meio. Próximo passo é fechar a bolsa e finalizar. Vamos encontrar aqui as alças. Agora é importante o seguinte: nós fazermos encontrar direitinho, tá? O alinhamento aqui desse encontro de tecidos precisa encontrar direitinho com esse outro lado aqui, para não ficar feio. Se você tiver com 3 tecidos diferentes, 3 estampas, precisa atentar para isso também. Tem que ficar bem alinhado, todos os encontros de costuras tem que se encontrar, os dois lados. Olha, eu já tô prendendo aqui, no encontro das costuras eu prendi com alfinete, eu posso prender com clips o restante. É importante aqui embaixo, ó, como tem manta, tem TNT, deixa tudo bem esticadinho para não formar prega. Agora é só passar costura nas duas laterais, retrocesso no início e no final, costura com um pé de máquina. Aqui na parte de baixo eu vou fazer a caixinha de leite exatamente igual eu fiz no forro. A partir da costura lateral e rente ao fundo, um quadrado de 5 centímetros. Marcação feita. Agora a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é na hora de abrir. Por ter tecido, manta e TNT, eu preciso tomar cuidado para que não forme ruguinhas lá por dentro. Então eu tenho que esticar bem os cantinhos aqui, lá por dentro, para evitar preguinhas. Vou prender com alfinete e vou passar costura sobre a linha e depois cortar o excesso de tecido. Antes de cortar o excesso, eu posso virar aqui a ponta pro direito, ver se ficou tudo costuradinho, sem preguinhas. Ó, ficou tudo bem certinho. Então, eu vou fazer isso com o outro lado e depois posso cortar os excessos. Ok, cortei os excessos e agora eu vou desvirar essa minha parte aqui. O que vamos fazer agora? O forro já está pronto. Agora vamos colocar, nós vamos vestir o nosso forro. Não, vamos vestir a parte de fora com o forro. Agora precisamos atentar o seguinte: nós temos um bolso. O bolso, ele fica na parte de trás da bolsa. Então tem que atentar para isso. Ó, meu bolso tá aqui. Eu vou vestir a bolsa e ele tem que ficar o bolso com a parte de trás. Então tá aqui,
meu bolso virado para a parte de trás, onde tem esse rolotezinho aqui. Agora você acerta bem, costura com costura aqui nas laterais, vem prendendo com alfinete ou com clips e vamos fechar essa parte aqui, a volta toda. Eu tô com tudo preso aqui, eu vou costurar então toda a volta. Se você tiver sua máquina com o braço livre, você pode costurar aqui por fora, né, dando a volta, coloca o braço aqui dentro e você faz a costura circular. Eu, como não tenho aqui na minha máquina, eu vou costurar por dentro. Um pé de máquina e vou fazer a volta toda. Retrocesso no início e no final. Quando você estiver passando a costura sobre aqui as alças, dê retrocesso aqui também sobre as alças para deixar a alça bem reforçada, tá? Terminei a costura, agora eu vou desvirar. Está desvirada, agora antes de colocar o forro para dentro, eu vou passar a ferro aqui na abertura para que fique bem alinhadinho. Eu passei a ferro aqui para alinhar bem onde eu vou fechar a abertura, porém eu não vou costurar agora. Eu preciso dessa abertura para colocar minha mão aqui por dentro e costurar o botão. Então eu vou deixar o fechamento da abertura por último. Vou colocar então todo esse forro aqui por dentro. Tenho que acertar bem aqui, ó, não pode ficar nenhum pedaço de forro para fora aqui. Tenho que acertar a costura aqui, pôr o forro lá pra dentro. E aí eu venho alfinetando a borda ou colocando clips. E para finalizar, vou então passar a costura, o pesponto, pode ser com um pezinho de máquina, em toda a volta para dar acabamento. Começa aqui, ó, pela parte de trás da bolsa. Tá? Dá um pequeno retrocesso e faz toda a volta. Olha, atente que se você for prender com clips, aqui da parte das alças, você não pode dobrar a alça, tá? Ó, eu prendi com o alfinete aqui na alça, porque eu tenho que passar minha costura aqui, não posso pegar a costura sobre a alça. Lembra aquela sobrinha que deixamos da alça de algodão cru? Ela ficou sobrando mais para baixo do meu tecido. Isso ajuda a reforçar a alça também, porque nós vamos passar o pesponto em cima aqui e ela tá lá dentro. Vai ajudar a deixar a alça mais reforçada. Então, só passar a costura. Agora eu já tô com o meu pesponto de acabamento aqui na boca da bolsa. Então, eu preciso agora posicionar o botão. Se você for costurar um botão comum, é a mesma coisa. Eu trago pra cá, pra frente essa alcinha, de forma que não fique repuxando a boca da bolsa. Posiciono ela aqui assim. E aí eu vou colocar o botão aqui. Posiciono aqui, vou fazer uma marquinha com caneta. Porque aí eu preciso ver se tá centralizado. Faço um xizinho aqui, que é onde eu vou posicionar o centro do botão. E agora eu preciso ver se tá batendo a medida, se o botão realmente vai ficar no centro. Então eu pego daqui de onde eu marquei e meço aqui até a lateral da bolsa. É aqui a posição do botão. Então, é só costurar. Linha na agulha, deixa a linha dupla, dá um nozinho na ponta e vem aqui agora por dentro. Essa abertura agora que vai me facilitar, para que eu possa inserir e costurar aqui, para não aparecer no meu tecido de forro.
E é só fazer os pontinhos à mão, tá? Vai passando aqui por dentro do botão. Tem 4 furinhos para você fazer a costura em cruz, para ficar bem reforçado. Deixa bem firme, tá? Bem reforçado essa costura do botão. Ó, o botão tá costurado. Para finalizar, a abertura aqui já está passada, alinhada. Deixar bem direitinho no lugar e passar uma costurinha. Eu vou passar aqui na máquina, bem na bordinha, para fechar essa abertura e terminamos a bolsa.